Confrontos marcaram neste sábado o chamado Dia D da Venezuela. Data que o líder da oposição, Juan Guaidó, escolheu para a entrada de mais de 200 toneladas de ajuda humanitária internacional em solo venezuelano. Há um mês, Guaidó se autodeclarou presidente interino do país. Os enviados especiais à cidade colombiana de Cúcuta, Vitor Ferreira e Milton Oliveira, mostram a situação dos caminhões com alimentos e remédios. Desde cedo, o clima estava tenso em Urenha. Era por ali que 10 caminhões carregados com ajuda humanitária internacional esperavam passar de Cúcuta, na Colômbia, para chegar aos venezuelanos. De manhã, houve confronto entre tropas da Venezuela e 200 pessoas que tentavam cruzar para o lado colombiano pela ponte Santander, uma das 4 que ligam as duas cidades. O fechamento da fronteira aconteceu na madrugada deste sábado e foi anunciado pela vice-presidente Delcy Rodrigues. O grupo acabou dispersado por integrantes da Guarda Nacional Bolivariana, que jogaram bombas de gás lacrimogêneo. Um ônibus do governo foi incendiado e as chamas chegaram a atingir uma casa. As cenas de enfrentamento no local se repetiram ao longo do dia. Em outro ponto da fronteira, venezuelanos conseguiram furar o bloqueio e passar para o lado colombiano. Houve tumulto. O autodeclarado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, passou o dia num dos postos de imigração de Cúcuta, onde se reuniu com os presidentes da Colômbia, Iván Duque, do Chile, Sebastián Piñera, e do Paraguai, Mário Benítez. A ponte da unidade virou uma espécie de quartel-general de Guaidó. E é aqui que estão preparando toda a ajuda humanitária para tentar cruzar a fronteira. E logo cedo, neste sábado, por volta de 7 da manhã, os jornalistas já começaram a chegar para uma entrevista coletiva do presidente colombiano Iván Duque, junto com o autoproclamado presidente da Venezuela, Juan Guaidó, que vai tentar, a qualquer momento, cruzar essa fronteira aqui, mesmo contra a vontade do governo de Nicolás Maduro. Bienvenidos a esos militares que hoy se ponen del lado de la Constitución. Durante um pronunciamento, Guaidó pediu aos integrantes das Forças Armadas venezuelanas, ainda leais a Nicolás Maduro, que passem para o que chamou de lado certo da história. Prometeu anistia e garantiu que os militares não serão punidos. Segundo o Ministério das Relações Exteriores da Colômbia, 13 militares e policiais venezuelanos desertaram hoje e passaram para o território colombiano. Juan Guaidó subiu num dos caminhões e anunciou: a ajuda humanitária está a caminho da Venezuela de forma pacífica e tranquila para salvar vidas. Mas destacou que os caminhões estavam sendo impedidos de seguir viagem. Durante a tarde, pelo menos 3 caminhões tentaram cruzar uma ponte na fronteira da Colômbia com a Venezuela. Um deles acabou incendiado. Diosdado Cabello, presidente da Assembleia Nacional Constituinte, controlada por Maduro, tinha dito mais cedo que se os venezuelanos cruzassem a fronteira com donativos, não aconteceria nada. Mas alertou que nenhum soldado estrangeiro poderia entrar em solo venezuelano. Em Caracas, num pronunciamento que durou mais de 1 hora, o presidente Nicolás Maduro anunciou o rompimento de relações diplomáticas com a Colômbia e deu 24 horas aos diplomatas colombianos para que deixem a Venezuela. Ao presidente americano, Maduro mandou um recado: Trump tire as mãos da Venezuela. Le diga a Donald Trump, saca tus manos de Venezuela, Donald Trump. Donald Trump, Yankee, go home, Donald Trump. E em mensagem ao Brasil, Maduro disse que poderia comprar todo o açúcar, toda a carne e todo o leite em pó de Roraima, mas pagando por esses produtos. Desde o estado de Roraima, desde Boa Vista. No fim da tarde do sábado, a ponte por onde os caminhões com ajuda humanitária entraram em solo venezuelano virou uma área de conflito deflagrado. Militares da Guarda Bolivariana da Venezuela entraram em conflito com civis venezuelanos que usaram o lado da Colômbia para preparar coquetéis Molotov, pedras e entrar em conflito com os venezuelanos. Olha, uma pessoa vem voltando aqui e tomou um tiro com bala de borracha, que foi disparada pelos homens da Venezuela. E agora nós vamos ao vivo a Cúcuta, na Colômbia, conversar com o Vitor Ferreira. A situação está bem tensa por aí, né, Vitor? Boa noite. O que está acontecendo agora? Que movimentação é essa? Boa noite, Juliana, Doni. Boa noite a todos que assistem ao Jornal Nacional.
Olha, esse conflito, eu continuo na ponte que liga Cúcuta à cidade de Urém, aqui na fronteira da Colômbia com a Venezuela. E esse conflito que vocês viram no final da reportagem, ele continua e se agravou, porque agora há pouco a gente viu, há menos de um minuto, 3 militares venezuelanos desertando e passando aqui para o lado venezuelano. Eles foram recebidos pela guarda da Colômbia. 3 militares da Guarda Nacional Bolivariana, nesse instante, agora há pouco, passaram por aqui desertando, pedindo para sair da Venezuela. O governo colombiano já anunciou que 60 pessoas desertaram só neste sábado, pediram refúgio aqui na Venezuela. Até agora contabilizaram 285 feridos nesse conflito. E essa ponte, que é a ponte de Urenha, liga Cúcuta ao lado venezuelano. São 4 pontes no total e essa é a que tem o conflito mais tenso nesse momento. Dá para ver fogo lá do outro lado. Os militares colombianos não estão participando desse conflito, mas estão do lado de cá recebendo todos os feridos e a gente continua aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações. Juliana e Doni. Obrigada, Vitor. Aqui no Brasil, 2 caminhões com ajuda humanitária não conseguiram passar pela alfândega venezuelana. A situação ficou muito tensa e no fim do dia houve confronto na fronteira. Primeiro caminhão carregado com pacotes de comida e remédios saiu ainda de madrugada da base aérea de Boa Vista, em Roraima. O tempo todo escoltado pela Polícia Rodoviária Federal, chegou a Pacaraima no início da manhã e logo foi cercado por dezenas de venezuelanos que estão na cidade. O caminhão e o motorista são venezuelanos. O governo brasileiro já avisou que não cuidará do transporte. O motorista disse que está com medo. Tem medo? Tentar passar, cara. Correto. Na cidade, aguardando o envio da ajuda humanitária para a Venezuela, representantes do autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e o encarregado de negócios da Embaixada Americana, William Popp. São ao todo 200 toneladas de comida e remédios, 22 doadas pelo Brasil e o restante comprado pelos Estados Unidos aqui no país para doação. O ministro Ernesto Araújo ressaltou a importância do movimento. Que as forças venezuelanas responsáveis pela fronteira deixem entrar esse carregamento que é tão significativo, tão importante, tanto em termos do que ele representa, em termos de meio de subsistência e de saúde para as pessoas, quanto em termos do significado político e simbólico, que é o reconhecimento da única autoridade legítima que existe na Venezuela, que é o governo do presidente encarregado. Em volta do caminhão, centenas de refugiados e imigrantes venezuelanos comemoraram, cantaram, parecia uma festa. Alguns ganharam a camiseta da organização para ajudar a proteger a carga. Logo depois chegou o segundo caminhão, que se atrasou porque teve um pneu furado na estrada. Era muita gente em volta dos caminhões, alguns com arco e flecha. Aliados de Guaidó distribuíram sanduíches, mas os caminhões continuavam parados. A expectativa nesse momento era grande. Em uma rede social, o autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó, chegou a dizer que o primeiro caminhão tinha chegado à Venezuela, mas a guarda venezuelana mantinha a fronteira fechada. O caminhão chegou muito perto, um pouquinho depois da bandeira, mas não conseguiu passar pela alfândega venezuelana. Para tentar forçar a passagem dos caminhões, os opositores de Maduro esperavam que mais de 2.000 venezuelanos se aproximassem da fronteira pelo lado da Venezuela. Mas na cidade mais próxima, Santa Helena de Guairém, de onde sairiam essas pessoas, o clima era muito tenso. Pessoas que tentavam chegar perto da fronteira eram perseguidas. Pelo menos uma pessoa morreu nos confrontos. O vice-cônsul do Brasil em Santa Helena contou em um áudio como estava a situação na cidade. Ouvimos muitos tiros, sim. A situação ficou muito tensa a partir das 12 horas de hoje. Logo depois que eu entrei aqui na sede consular, depois de ter dado uma volta na cidade, quando vi muita coisa destruída e já vi que grupos de manifestantes se organizavam para impedir o ingresso de forças militares na cidade. O tiroteio foi intenso e aparentemente houve um cessar-fogo a questão de meia hora. E assim como aconteceu com os feridos dos confrontos de ontem, ambulâncias chegaram a Pacaraima trazendo venezuelanos feridos. No final da tarde, um confronto estourou bem aonde os caminhões estavam. Alguns manifestantes venezuelanos, revoltados com o fato de que não puderam cruzar a fronteira, começaram a atacar a guarda venezuelana. Alguns jogaram bombas de coquetel Molotov em instalações da Guarda Nacional venezuelana. Nesse momento, nós estamos vendo uma
guerra de pedras. Os venezuelanos daqui jogam pedras e de lá os soldados respondem também com pedras. No auge do conflito, manifestantes chegaram a tirar a bandeira da Venezuela do mastro. Aqui no Brasil, durante todo o dia, o governo acompanhou a situação na fronteira com a Venezuela. É por isso que nós vamos agora ao vivo a Brasília conversar com a repórter Giovana Teles. Boa noite, Giovana. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos. O presidente Jair Bolsonaro passou o dia inteiro aqui mesmo no Palácio da Alvorada, acompanhando passo a passo da operação para a entrega de remédios e de alimentos para os venezuelanos, a ajuda humanitária. No começo da noite, o Palácio do Planalto divulgou uma nota dizendo que a participação do governo brasileiro foi exitosa ao reunir e transportar as doações até o destino de distribuição em território brasileiro. A nota também menciona que os 2 primeiros caminhões cruzaram a fronteira sem incidentes, apesar deles não terem conseguido ser liberados pela alfândega da Venezuela. Amanhã, por isso, a Secretaria de Imprensa do Palácio do Planalto explicou que esses 2 caminhões que cruzaram a fronteira, esses 2 caminhões, por isso a Secretaria de Imprensa do Palácio do Planalto nos explicou que a parte do trato feita pelo governo brasileiro foi integralmente cumprida, que era disponibilizar as doações. Amanhã, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, e também o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, embarcam para a Colômbia. Eles vão participar de uma reunião do chamado Grupo de Lima na segunda-feira para discutir a situação da Venezuela. O governo brasileiro defende a continuidade da ajuda humanitária sem qualquer interferência militar na região e é também a favor de pressão política e diplomática para a saída de Nicolás Maduro. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Giovana, pelas informações. O Fantástico de Amanhã traz uma cobertura especial